Muito bem, estou pronta para começar. Realmente a semelhança entre o que se passa na Irlanda e em Portugal é bastante grande, não vos parece? A pergunta, o que acontece em Portugal, eu não vou dar resposta ao Dr. Mickey Keenan, espero que o façam durante o nosso intervalo para café, porque ele está ansioso para conversar com as pessoas que estão aqui presentes na sala. Por favor, dirijam-se e expliquem a vossa visão, a vossa opinião, a vossa experiência relacionada com este caso. Efetivamente, há alguns anos, quando nós nos começámos a debruçar sobre estas temáticas, foi muito imediata a descoberta do que a literatura científica nos dizia. A ABA é, de facto, o caminho que a literatura científica aponta como aquele que deve ser seguido na intervenção no autismo. Nós ficámos surpreendidos com as publicações internacionais que suportam esta ciência, porque uma vasta maioria pertence aos Estados Unidos da América, efetivamente, mas está um pouco espalhada já por todo o mundo, e nomeadamente na Europa já começa a haver grupos de trabalho com evidência muito relevante neste domínio. Esta vastidão de estudos e de experiência adquirida noutros países contrasta de uma forma assinalável com aquilo que se passa em Portugal. É muito difícil encontrar alguma coisa em português relacionado com a ABA e por isso nós estamos a tentar traçar este caminho que pode vir a ser útil para profissionais, para familiares, para todos nós enquanto sociedade. A ABA é, de facto, uma aplicação da ciência que estuda o comportamento, Applied Behavior Analysis. Esta palavra applied é muito importante, que é a aplicação da ciência do comportamento. E pode ser aplicada em múltiplos domínios. Nós vamos referir essencialmente à questão do autismo, porque é aquela que nos preocupa mais. Mas, efetivamente, nós podemos e devemos estudá-la com este objetivo de a aplicar sempre que necessário. Nomeadamente, ultrapassando aquela dificuldade que pode surgir com o diagnóstico. Há diagnóstico, há alguma perturbação ou não há um diagnóstico. Nós temos uma dificuldade, vamos intervir, vamos escolher o caminho mais útil para ultrapassar essa dificuldade. A ABA no autismo tem como grande objetivo aumentar competências. As crianças que pertencem a este espectro têm muitas lacunas, e, portanto, nós precisamos, de facto, desenvolvê-las o máximo possível. Diminuir problemas de comportamento podem ser extremamente desafiantes, alguns dos comportamentos manifestados pelas crianças com esta perturbação. Tornar as crianças o mais independentes possível é muito importante. Muitas vezes, todos nós temos um instinto nato de proteger, de amparar as crianças que têm dificuldades e que exibem dificuldades notórias no seu dia-a-dia. O grande objetivo é torná-las o mais independentes possível, é conseguir retirar cada uma das nossas ajudas para que eles possam crescer no caminho da autonomia e facilitar a vida num contexto natural, extremamente importante. As crianças com perturbação do espectro do autismo têm de saber viver no nosso mundo, têm de conseguir lidar com a imprevisibilidade que o nosso dia-a-dia contempla. Se nós as protegermos demasiado para evitarmos que eles tenham dificuldades, para evitarmos que sintam frustração, então provavelmente nós vamos ter muitos problemas quando não pudermos estar presentes, quando não pudermos controlar todas estas variáveis. Como é que isto é possível? Através da intervenção precoce, já aqui se falou. Mas esta intervenção precoce tem dois aspectos que podem ser analisados. Não só a questão da idade, ser precoce na idade que a criança tem quando iniciamos a intervenção, mas também ser imediata, em termos de os primeiros sinais serem imediatamente atacados. Quando nós estamos doentes, mesmo que o médico nos peça exames complementares de diagnóstico, nós queremos que algo nos alivie o que nos desconforta, o que nos traz sofrimento. O mesmo deve acontecer quando há um déficit de desenvolvimento. E, portanto, esta precocidade aqui também. Não precisamos de diagnósticos para trabalhar, não precisamos de um diagnóstico para
desenvolver o que está em falha. Um programa intensivo é muitas vezes considerado um problema. O Dr. Keenan referiu-se a isto. Mas quando é feito através do ensino de 1 para 1 ou em pequeno grupo, há todo um ambiente que é criado à volta deste programa intensivo. Muitas vezes, quando se fala que o ideal seria as crianças terem uma intervenção entre 25 a 40 horas semanais, parece de facto um abuso. Parece que estamos quase a provocar trabalho infantil. É proibido em Portugal. Mas se nós olharmos bem para uma criança com 2, 3 anos, durante todo o dia, o que eles fazem é trabalhar neste sentido. Porque o trabalho de uma criança de 2, 3, 4, 5 anos é desenvolver-se. E uma criança sem qualquer perturbação, sem dificuldades de desenvolvimento, tem esta intenção, tem a iniciativa de explorar o mundo que a rodeia. E todo o dia é feito de pequenas aprendizagens que promovem este desenvolvimento. É nesse sentido que o programa deve ser intensivo também. Porque todos nós que conhecemos crianças com perturbação do espectro do autismo sabemos como eles conseguem passar um dia sem fazer progresso, sem explorar algo que possa ser funcional no seu desenvolvimento e no seu dia-a-dia. Sessões estruturadas de curta duração ajudam também. Portanto, se nós conseguirmos identificar áreas a trabalhar e as pudermos ir espalhando ao longo do dia, utilizando as diversas estratégias que estão ao nosso dispor, mas por pouco tempo nós não vamos fartar a criança vai gostar de estar envolvida e vai conseguir manter níveis de motivação bastante elevados. Metodologias específicas de ensino, é preciso ter esta atenção. De facto, a ABA é uma ciência e tem metodologias muito específicas que têm que ser aprendidas, treinadas e depois então aplicadas. Interessa fazer a promoção da generalização. Não é muito útil que a criança faça aprendizagens que apenas são visíveis na escola, com o professor, num determinado contexto muito bem organizado, muito estruturado, se depois não é possível aplicá-las num outro contexto, em casa. E nós sabemos que isso pode acontecer com uma criança de espectro de autismo. Pode aprender a abrir a torneira da casa de banho, que tem em casa, e não conseguir abrir as outras torneiras que vai encontrando ao longo do dia. Na escola, porque a torneira que encontrou na casa de banho do centro comercial é diferente. Portanto, o grande objetivo é contribuir para esta funcionalidade que vai tornar a independência possível. Desenvolvimento de programas com base em registros sistemáticos. É muito importante que haja este registro. A ABA tem como princípio a tomada de decisões devidamente fundamentadas. Se é introduzido um objetivo, se é retirado um objetivo, se nós vamos fazer qualquer coisa naquele programa de ensino desta ou daquela maneira, nós temos que ter uma razão, temos que ter um motivo. E essa razão, esse motivo, é conseguido através de uma análise detalhada e exaustiva do comportamento da criança. Quando está num programa ABA, nós conseguimos dizer que aquela criança, ao longo de um determinado dia, desenvolveu 20 exercícios de uma determinada tarefa. 10 com ajuda, 3 com ajuda motora, 2 com ajuda gestual. É de facto muito específico, porque é nesta sistematização dos registros que nós vamos conseguir apoiar as nossas decisões. É uma prática que eu penso que não é muito frequente ainda nos nossos serviços e que pode ser feita não só pelos psicólogos, pelos terapeutas ocupacionais, pelos terapeutas da fala. É possível registar para compreender exatamente o que é que está a passar com a evolução da criança num determinado momento. Grande ênfase, naturalmente, nas áreas mais deficitárias, comunicação, sociabilização e depois o controle comportamental, que é fundamental. Nós podemos todos elencar um conjunto enorme de dificuldades para implementar esta ciência. Em Portugal e pelos vistos na Irlanda também. Falta de técnicos, falta de formação. Temos muitos técnicos com vontade de aprender mais. Esta sala é bem notória essa necessidade, essa vontade.
Podemos também elencar os custos associados a esta intervenção. Mas se nós pensarmos que uma intervenção precoce e intensiva pode trazer ganhos que vão ser mantidos ao longo de toda uma vida, de facto vale a pena tentar, vale a pena investir. O que fazer? No Make It Up nós temos uma mensagem muito positiva. Todos nós podemos fazer qualquer coisa. Todos nós podemos fazer algo muito importante. Estarmos aqui hoje é importante porque vamos poder pensar, tomar uma perspectiva diferente sobre um problema que todos mais ou menos conhecemos. Pelo menos gerar aqui uma onda de curiosidade que nos permita explorar e também analisar o que é feito, o que poderá melhorar ainda. Na escola, e temos aqui muitos profissionais de saúde e também de educação, vamos ver o que é possível fazer. Identificação precoce de déficits no desenvolvimento. As famílias precisam que a escola dê este alerta. Se, em alguns casos, as famílias imediatamente se apercebem das dificuldades, noutras, não. É na escola que as crianças podem ser mais facilmente identificadas. Por vezes há alguma dificuldade na comunicação entre os técnicos que identificam os primeiros sinais e a receptividade que as famílias podem ter. Há o receio do engano, há o receio que as pessoas reajam mal. É preciso procurar forma de comunicar quando há uma suspeita de que algo está a acontecer com aquela criança. Não tem necessariamente de haver um diagnóstico, mas há uma comparação com o desenvolvimento típico, o desenvolvimento normal. Imediatamente interessa intervir, porque o nosso objetivo era que, após uma pequena intervenção, todas as crianças estivessem bem, ao mesmo nível. Não há riscos de fazer um mau diagnóstico, ou de fazer um engano, ou de ser demasiado precoce na intervenção a implementar, mas há gravíssimos riscos de não o fazer. O diagnóstico tem que ser um desafio, não é uma dificuldade e também não é uma fatalidade. É importante percebermos que o diagnóstico da perturbação do espectro do autismo, tal como muitas outras doenças, como muitas outras perturbações do desenvolvimento, não tem que ser necessariamente uma fatalidade. É um desafio que tem que ser ultrapassado com o melhor que a ciência tem para nos oferecer. E é isso que nós pretendemos fazer.